noite. O setor cultural vem tentando se reerguer depois de ser duramente impactado pela pandemia. Artistas reinventaram shows, espetáculos e apresentações. Sem poder receber plateia, usaram a internet para chegar às pessoas. A tecnologia também está trazendo um aplicativo que vai permitir a conexão neste universo e assim facilitar o acesso à cultura. Tema de hoje no Opinião Minas. Nosso convidado é o professor Guto Fernandes, doutor em educação musical e também criador de um aplicativo que a gente vai conhecer hoje, na edição de hoje. Boa noite, Guto, como vai? Boa noite, Érica. Prazer em estar aqui com você no Opinião Minas. Imagina. Felicidade demais de estar compartilhando essa ideia e falar um pouco da cultura do nosso estado. Isso. Antes da gente falar do aplicativo, Guto, que vai ser lançado no ano que vem, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão da cultura, do setor cultural, que foi, assim, duramente afetado aí pela pandemia, né? Infelizmente, o primeiro setor que parou de funcionar foi da cultura, né? A gente ficou praticamente sem ter como trabalhar, como desenvolver a atividade cultural. Isso prejudicou muito uma gama de artistas, principalmente os micros, né? Porque os macros nós vimos que eles conseguiram usar a internet e desenvolver com a sua popularidade, seus seguidores, de alguma forma eles conseguiram sobreviver. Mas o micro, né? Aquele artista, o artesão, o cantor de bar, ou seja, aqueles pequenos artistas, eles ficaram muito prejudicados e serão também os últimos, né, a voltarem a trabalhar. E, infelizmente, o setor ele não é só de artistas, mas existe um staff, pessoas que trabalham como servindo, como bilheteria, vendendo pipoca, enfim, toda uma gama de setor que dá suporte para a cultura que está parado, o pessoal que aluga som, realmente é um estado de calamidade muito complicado e que a gente tem que ter muita atenção, porque são famílias de pessoas que dependem de trabalhar para sobreviver, né? Nossa, Guto, muito bem lembrado isso que você está dizendo sobre quando se afeta o setor cultural, quando a gente fala disso, a gente está falando de uma cadeia muito grande de prestador de serviço para esse setor também, né? E aí a gente tem o desemprego, tem a falta de renda, de geração de renda para essas pessoas, e aí quando você fala do o pequeno artesão, artista do interior do estado, por exemplo, ele vai ser realmente mais prejudicado nessa situação, nessa questão, né? A grande verdade é que as pessoas, quando elas enxergam a atividade cultural, normalmente a pessoa pensa só em grandes shows, em grandes plateias, né? Em artistas que são famosos, mas a cultura não é só isso, né? A grande cultura brasileira, ela está na regionalidade, ela está no turismo. Então, uma vez que não há mais viagens, os pontos turísticos que sobrevivem, os seus artesãos sobrevivem de vender para turistas, são pessoas que precisam, né, de toda uma cadeia para que a sua cultura ela chegue e venda, né, para eles sobreviverem. O artista ele não faz cultura para ganhar dinheiro, né? O artista faz cultura porque ele é artista, mas ele precisa dessa grana para viver, para pagar as contas, porque o artista paga a conta como todo mundo. E infelizmente, isso tem afetado, é uma área que o pessoal não sabe mais o que fazer. Como eu falei, vão ser os últimos a voltarem, né, a trabalhar. Então, nós temos uma complicação muito grande aí na rede que envolve toda a cadeia produtiva dessa economia criativa. Guto, você está dizendo para a gente estava falando no início aqui sobre essa questão de que os grandes conseguiram se adaptar aí, tiveram mais estrutura, fizeram lives, espetáculos pela internet, usaram a tecnologia para ajudar aí nesse período. E agora a tecnologia, uma nova possibilidade, pode trazer também um fôlego para esses artistas, que é o Connect Art, né? Um aplicativo que vai ser lançado no ano que vem aqui, já tem patente aí em vários países. Eu queria que você explicasse para a gente como que surgiu essa ideia dessa criação do aplicativo. Eu acredito que Deus ele coloca as coisas no lugar certo e na hora certa. Isso aí foi uma coisa que aconteceu quando a pandemia ela surgiu.
Eu sou reitor de uma faculdade, trabalho numa faculdade, eu vi tudo parado. Eu tenho contato com vários artistas, a galera toda ficou muito preocupada e eu comecei a pensar como que eu poderia, de alguma forma, ajudar também a mim e aos meus colegas. Eu falei, nós precisamos de mobilizar e fazer alguma coisa para resolver esse problema. E tem um ditado que diz que enquanto uns choram, outros vêm de lenço, né? E eu falei, eu tenho que arrumar um lenço para vender, não posso ficar chorando. E aí eu imaginei que nós precisamos, hoje, de ter uma ferramenta capaz de solucionar o problema da cultura em relação ao fomento dela. Nós temos a Lei Rouanet, que é muito complicada, é muito difícil, as pessoas que conseguem, às vezes, aprovar a Lei Rouanet não conseguem chegar até os empresários, muitos empresários já tinham chegado para mim e falado, pô, Guto, eu estou com dinheiro aqui, mas eu não sei, não conheço artista. E aí essas ideias foram surgindo na minha mente, eu falei, poxa vida, a tecnologia está aí para isso. E se nesse momento a gente não usar a tecnologia, quando que vai ser? E aí eu criei, inventei. Então, aí eu comecei a desenvolver a ideia. No começo, eu pensei que era algo muito ousado, comecei a procurar especialistas de TI. Todo mundo começou a falar para mim que dá para ser feito. A gente criou uma nova tecnologia, uma inteligência que vai trabalhar a favor, né, de descomplicar a parte burocrática, que a gente pode falar disso depois. Mas, enfim, aí nós começamos a fazer as patentes e quando a patente começou a abrir em cada país como exclusivo, isso aí foi uma novidade. Eu pensei assim, poxa vida, será que ninguém nunca pensou nisso? Ninguém nunca tinha pensado e realmente não. Então, o aplicativo ele surge como uma forma de conectar toda essa engrenagem, toda a cadeia produtiva da economia criativa, levando dinheiro para os artistas de uma forma tanto micro como macro. Guto, e na prática, como que vai funcionar, então, esse uso do aplicativo? Os artistas, essa cadeia toda de prestador de serviço, como que vai ser? A pessoa baixa o aplicativo, faz uma inscrição lá e como que funciona a partir daí? Então, como é que funciona? O aplicativo é gratuito, então qualquer pessoa vai poder baixar o aplicativo. Quando eu falo qualquer pessoa mesmo, porque não é voltado só para o artista, mas também para as pessoas que curtem arte. Tá? E vai funcionar meio que também como uma agenda cultural, um localizador desses próprios artistas. Ele vai ter ali uma forma do usuário comum, né? Ele saber onde estão acontecendo as atividades artísticas feitas pelo aplicativo perto dele, acompanhar artistas famosos de uma maneira muito mais pessoal, muito mais dinâmica. E o artista em si, que é o principal envolvido no aplicativo, ele baixa para que ele possa ser convidado para fazer eventos pelo aplicativo. Então, tudo é pago pelo aplicativo, tá? Então, o dono de um estabelecimento, por exemplo, hoje, você vai ter muitos estabelecimentos aí que, quando voltar da pandemia, eles não vão ter dinheiro para pagar atividades artísticas dentro dele. Ou o cara comprou arroz, a carne para fazer, né, servir a comida, ou ele paga o cara para tocar ali na churrascaria. Então, o aplicativo, o dono do estabelecimento, ele também pode se cadastrar e ele vai receber um incentivo, ele vai receber um dinheiro para poder convidar artistas. Então, o aplicativo ele paga para o local, o aplicativo ele paga para o artista e o próprio aplicativo faz essa conexão. O legal é que essa conexão ela é feita de maneira tanto macro, mas principalmente micro. Então, ela acontece assim, se você tem um bar, vamos colocar a música para ficar bem entendido, mas ela é para artesão, para pintor, para tudo quanto é área. Uhum. Você tem um bar onde o dono do bar ali, ele se cadastra para fazer a sua atividade artística, ele vai achar, então, um cara do violão mais próximo dele ali. E aí ele vai levar esse cara do violão, o cara que toca violão, vai ser convidado para atuar no bar ali perto. E aí essa conexão, ela é feita através do aplicativo, pagando tanto o cara do bar quanto o cara do violão. E assim acontece, por exemplo, o cara é o dono de um estabelecimento, ou um síndico. Um síndico ele tem um espaço lá na casa dele
no apartamento, né, no salão de festas, e ele quer usar aquele salão para o pessoal que faz arte no prédio colocar sua atividade artística. Então, ele cadastra o prédio e o pessoal que está ali cadastrado dentro do prédio é convidado para atuar dentro do seu próprio prédio. Então, assim, o aplicativo ele começa a conectar as pessoas, ele vai conectando artista, estabelecimento e vai convidando os seguidores para ir ali assistir essa atividade, tudo gratuitamente. Olha só. Ô, Guto, e na verdade está previsto para poder ser lançado aqui no Brasil em abril, né, do ano que vem. Mas já foi patenteado em 190 países esse aplicativo, essa ideia, né? 190 países ainda, né? Porque nós estamos abrindo patentes. O objetivo é que o aplicativo seja mundial. Aqui no Brasil ele vai funcionar de uma maneira muito legal, porque além de tudo, ele vai dar um suporte para entidades como o ECAD. O ECAD, por exemplo, ele que tem muita dificuldade hoje de arrecadar os direitos autorais, um músico, vamos falar do músico, né? Ele vai tocar no bar, ele vai fazer ali o set list. Então, o ECAD ele consegue, através do nosso aplicativo, localizar as músicas que estão sendo tocadas e o artista agora, através do nosso aplicativo, ele vai conseguir arrecadar muito mais direitos autorais do que antes. E isso vai ser arrecadado direto na fonte, né? O próprio aplicativo ele vai pagar ali o ECAD e o ECAD ele pode repassar os direitos autorais para os compositores. Então, todo mundo começa a ganhar, realmente é para fomentar a cadeia artística. Claro que aí vem, né, pintores, artesãos, feiras, enfim, tudo que envolve a arte, tudo que envolve a cadeia artística, o aplicativo ele vai estar conectando dentro dele. Só para reforçar, então, o aplicativo Conect Art, então ele vai estar disponível para ser baixado a partir de abril do ano que vem, gratuitamente. Gratuitamente, isso aí. Ok. Guto, eu queria te agradecer pela participação, boa sorte, parabéns aí pelo trabalho de vocês, da sua equipe, viu? E muito obrigada pela disponibilidade da entrevista. Obrigado, Érica, eu agradeço mais a oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia, uma ótima noite. Amanhã eu te espero às 8h30. Até lá.